Ninguém acredita na vingança surpreendente dessa história real de vó contra milionário traidor. Conceição Silva, uma telefonista respeitada na pequena cidade de São Gabriel, parecia viver a vida dos sonhos. Casada com Eduardo, um homem considerado o príncipe da cidade, ela tinha um lar acolhedor e um círculo de amigos leal. Mas tudo desmoronou em um dia normal, quando uma ligação interrompeu a rotina tranquila. Luía, uma jovem com a voz trêmula, revelou uma traição devastadora. Seu marido, ele me trai como uma mulher há meses. O coração de Conceição disparou. Ela escutou cada palavra, cada revelação cortante como uma faca. O mundo ao seu redor girava, luzes pareciam ter se apagado, como alguém a quem todos admiravam poderia traí-la. O nó na garganta se apertava e a respiração se tornava difícil. A pequena cidade, onde todos conhecem todos, estava prestes a se tornar o palco de um drama inimaginável. Determinada a não ser uma vítima silenciosa, Conceição tomou uma decisão. Com uma garra feroz, decidiu investigar. Reuniu provas, conversou com pessoas e, aos poucos, começou a juntar o quebra-cabeça. As amizades de antes se tornaram aliadas valiosas. O encantamento de Eduardo se desfazia. E ela estava mais viva do que nunca. A revelação aconteceria no famoso restaurante Girassol, um lugar onde os rumores voam mais rápido que a luz. Conceição sabia que quando o momento chegasse, a cidade inteira estaria lá, testemunhando a exposição de seu marido. O coração pesava com a dor da traição. Mas havia um lampejo de esperança. Afinal, Luía se tornara uma amiga inesperada, uma espécie de luz na escuridão que a cercava. Enquanto organizava o grande dia, Conceição também encontrou uma nova paixão. Abrir uma loja chamada Boutique Novo Amanhecer, como símbolo de sua busca por independência e autoconfiança. Um olhar que ela trazia agora não era mais de submissão, era de poder e renovação. Ela se reerguia, pouco a pouco, como uma fênix. Entretanto, como se o destino tivesse um plano a mais, Henrique surgiu, um professor desquitado, bonito e gentil. Ele despertou algo adormecido em Conceição, uma chama tímida de amor, mas o medo de se machucar novamente a seguia como uma sombra teimosa. E então, em meio a tanta confusão, as inseguranças começaram a gritar. O dia D se aproximava. O clima no Girassol era denso. As conversas se misturavam a olhares curiosos. O momento era tenso. Conceição estava prestes a confrontar Eduardo, mas os timores retornavam. Será que ela conseguiria se libertar das correntes da traição? E, mais importante, se abriria para o amor novamente, quando as memórias do passado ainda a assombravam? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a verdadeira luta de Conceição estava apenas começando. Ela mergulhar na própria dor estava apenas no início. Descobrir se poderia ser feliz de novo era um desafio que ainda pairava no ar, esperando para ser desvelado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Conceição respirou fundo, observando o movimento no restaurante Girassol. O lugar estava lotado e a agitação aumentava. As vozes dos frequentadores criavam um zumbido envolvente. Mas tudo o que ela conseguia ouvir era o próprio coração batendo acelerado. O dia D estava ali e sua decisão tomada. Mas antes que pudesse se preparar, um evento chocante virou seu mundo de cabeça para baixo. Ela estava sentada na mesa, os dedos trêmulos segurando o copo d'água. Olhava para a porta, esperando a entrada de Eduardo, quando, de repente, uma gritaria irrompeu na entrada do restaurante. O barulho fez todos olharem. Uma mulher ofegante e desfeita, cabelos bagunçados e roupa amassada, avançava até o centro da sala. Era Luía. Conceição! Ela gritou, com os olhos arregalados. O rosto dela estava pálido e suas mãos tremiam. Você precisa saber. É sobre o Eduardo. O pânico cresceu na sala. O que essa mulher poderia ter a dizer que piorasse a situação? Conceição sentiu um nó se formar no estômago. Um silêncio repentino tomou conta do ambiente, enquanto os olhares se fixavam nela, cheios de expectativa e curiosidade. Ele não só te trai, ele foi o responsável por um acidente. O choque nas palavras de Luía pairou no ar como um fantasma. Foi ele que causou a morte de Rosana. A menção de Rosana, uma amiga íntima de Conceição, fez sua cabeça girar. O que Luía estava dizendo? A mulher que havia perdido a vida em um acidente de carro 1 mês atrás não tinha ligação alguma com Eduardo. Pelo menos era isso que ela acreditava. O murmúrio crescente na sala começou a se transformar em um clamor. Isso não pode ser verdade! Conceição gritou, a raiva e a confusão tomando conta. As lembranças de Rosana, sua risada e os momentos compartilhados invadiram sua mente como um turbilhão. Ele estava no carro com ela. Eles discutiram e ela perdeu o controle. Luía tentou explicar, a voz embargada pela emoção. Eduardo estava com ela aquele dia. Ele nunca me contou. Ninguém sabe. Ele escondeu. O que mais Conceição não sabia? Como Eduardo podia ser capaz de tal traição? As perguntas apunhalavam seu coração. Primeiro com traição e agora com uma revelação devastadora. Ele olhou para o rosto de Luía, que parecia tão apavorada quanto ela. Você está mentindo. Eu te conheço e sei que você só quer me machucar. Conceição rosnou, mas no fundo a dúvida começou a brotar. O olhar de Luía, em contraste, estava repleto de desespero e sinceridade. Não, eu juro que é verdade. Ele estava falando com Rosana sobre você, sobre como o casamento foi insuportável. E de repente, o carro virou. As consequências do que Luía havia revelado pareciam tão pesadas. Conceição sentia o chão se abrir sob seus pés. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. O burburinho crescente falava sobre Eduardo e seu passivo com Rosana. Olhares de julgamento se fixaram nele quando ele finalmente entrou. O ar ficou pesado. Eduardo percebera a tensão. Oi, amor. Ele acenou casualmente, mas ao notar a expressão no rosto de Conceição, sua expressão mudou instantaneamente, revelando um pingo de preocupação. A voz era um sussurro entre a dor e a raiva. Você e Rosana estavam juntos no carro? O que você escondeu de mim, Eduardo? Os olhos dele se arregalaram, como se estivesse tentando processar o que estava acontecendo. O silêncio bruto se instalou.
e a verdade pairava no ar como um veneno, esperando a hora certa para contaminar tudo ao redor. Havia uma tensão insuportável. Todos esperavam pela resposta dele, e a sala, antes vibrante, agora era um campo de batalha silencioso e tenso. Conceição! Começou Eduardo, mas as palavras escaparam. O que mais ele tinha a esconder? O medo de Conceição aumentava. O que seria revelado a seguir? Como ela poderia sobreviver a mais uma traição? O peso da verdade a esmagava, enquanto o olhar assustado da multidão a envolvia. Ela precisava saber. Ela precisava da verdade. Mas estaria pronta para ouvir? Conceição! Começou Eduardo, a voz trêmula. Ela notou os nervos em seu rosto e seu coração começou a acelerar. O silêncio na sala era quase palpável. Todos os olhares estavam fixos neles. Eu não sabia que ela estava tão chateada, não. Não quera que aquilo acontecesse. O murmúrio crescente desviou a atenção de Conceição. As palavras de Eduardo não faziam sentido. Não agora. O que ele estava dizendo? Uma discussão? Aquilo não era explicação suficiente para justificar tudo. Você estava lá, Eduardo. Como pôde? Você me deixou à margem de tudo isso. Sua voz parecia carregar a dor de todas as traições. Um grito estridente ecoou do fundo do restaurante. Parem, não, ele não fez isso. Todos se viraram para ver uma mulher em estado de choque, com os olhos arregalados. A sala que um momento antes respirava tensão, agora parecia ter congelado completamente. Rosana estava morta, ela lembrou, mas ali estava ela, viva e em estado de desespero. O que você está fazendo aqui? Eduardo gritou, seu rosto pálido como papel. Eu precisava falar. Com você, com todos. Rosana continuou, a voz embargada. Tudo o que você ouviu, Conceição, é mentira. Não foi ele, não foi Eduardo. Conceição mal conseguiu processar. Fuga de informações? A instabilidade no ar tornava tudo mais difícil de entender. O que essa mulher estava tentando dizer? Mas você estava morta! Eu não conseguia acreditar. Eu não estava, Conceição. Eu nunca fui seu inimiga. O olhar de Rosana estava cheio de desespero, mas também de selos de determinação. Eu estava em outra cidade, em um retiro. Ele não tinha a ver com o que aconteceu. Aquelas coisas que você ouviu foram tudo uma armadilha. Os sussurros na sala começavam a se transformar em gritos de confusão. Mentes começavam a girar. As pessoas olhavam entre Conceição e Eduardo, tentando entender o que estava acontecendo. A revelação de Rosana mudaria tudo. Conceição sentiu uma onda de emoção confusa. Primeiro, a traição. Depois, a morte. Agora, a presença dela. Que plano grotesco era esse? Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta do restaurante se abriu com força. Um grupo de homens altos entrou, claramente agitados. Onde está Eduardo Silva? Um deles gritou, a voz ecoando pelo salão. A presença deles exalava um ar de autoridade e ameaça. Conceição olhou de um homem para o outro, seu coração palpitando. O que mais poderia acontecer? O que isso significava? Eduardo? Você está em apuros? Ela conseguiu perguntar, hesitante, mas com raiva crescendo dentro de si. Não é o que vocês pensam. Eduardo balbuciou, uma gota de suor escorrendo por sua têmpora. Eu não fiz nada, eu juro! Ele parecia perder o controle, seu olhar entre Rosana e os homens.
Você vai ter que vir conosco, um dos homens disse, se aproximando. Conceição sentiu um frio na espinha. Que segredos Eduardo estava escondendo? Nada fazia sentido. Todas as conexões que ela acreditava ter desmoronavam, enquanto sua mente girava em torno do que mais ela não sabia. As coisas não são o que parecem. Eduardo, Rosana, vocês precisam me dizer a verdade! Gritou, já em pânico. O choque, a dor, tudo se misturava. O que estava acontecendo naquele restaurante? O que viria a seguir? A verdade ainda pairava no ar, indisponível, incompreensível. O peso da dúvida e desespero aumentava enquanto ela observava os rostos de sua vida revelarem os segredos que poderiam mudar tudo. Ela precisava descobrir o que estava por trás daquelas palavras e a verdade que ameaçava destruí-la ainda mais. A escuridão da incerteza começava a cercá-la. O que mais ela não sabia? Conceição ficou paralisada, com o coração batendo descontroladamente. Os homens tinham entrado como tempestade, mas agora tudo parecia uma confusão de vozes e olhares. Eduardo, vamos! Você precisa vir com a gente! Um dos homens o agarrava pelo braço, sem deixar espaço para respostas. A sala estava cheia de murmúrios. Todos se perguntavam o que estava acontecendo. O que você fez? Eduardo! A voz de Conceição saiu como um sussurro, cheia de dor. Eduardo tinha o rosto pálido e a incerteza refletida em seus olhos era contagiante. Ele estava claro em apuros e aqueles homens não pareciam ser interessados em ouvir sua versão da história. Conceição, não é o que você está pensando. Eduardo tentou se desvencilhar, mas era como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Sua expressão tinha mudado de arrogância para desespero e o fôlego dela se tornou irregular. O que ele tinha feito? O que mais estava ocultando? Eduardo, você é um covarde! Luia, que estava em prantos durante todo o desenrolar da cena, começou a se mover em direção a eles. Sua expressão parecia carregada de energia frenética. Esperem! Ela gritou, fazendo todos pararem. Antes de levá-lo, vocês precisam saber de algo. O ambiente estava gelado de tensão. As pessoas observavam, totalmente fascinadas. Tinha um clima de expectativa no ar, como se algo imenso estivesse prestes a acontecer. Eu não contei tudo. Ela respirou profundamente, e o que se seguiu era difícil de acreditar. Eu não sabia que Rosana estava viva até alguns dias atrás. Eu a vi saindo de um carro, mas não reconheci. Eu a vi falando com ele antes do acidente. Luia balbuciou, e sob a pressão das palavras. Todos se viraram para a mulher que havia voltado do além. Rosana, você mentiu para nós! Rosana, ali em pé, parecia uma sombra. Seu olhar nervoso dançava entre Eduardo e Conceição. Não, eu não menti. Estava apenas implorando por ajuda. Eu não conseguia fazer com que ele se afastasse de mim. A sala foi preenchida por murmúrios de confusão. Você estava com ele, então? Você teve um caso com meu marido? O tom de Conceição se tornou cortante. O nó no estômago apertava ainda mais. Era como se todas as suas piores suposições estivessem se concretizando. Não era assim! Eu não sabia que ele era casado! Rosana implorou, mas o caos começava a escalar. As pessoas no restaurante tocavam. Olhares, sussurros se tornavam gritos e o clima se tornava insuportável. Então, em meio à confusão, um grito estridente soou na calada da noite. Chega! Polícia! Era uma mulher do fundo da sala, uma autoridade em pé, imponente, e seu olhar fazia Eduardo tremer. Você está preso por fraude.
A investigação sobre o acidente vai reabrir e você está envolvido. Como assim, fraude? Eduardo ficou em choque. A multidão estava tensa. Murmúrios se tornaram uma sinfonia de vozes. A verdade sobre Eduardo, a traição e o acidente estavam desmoronando tudo ao redor como um castelo de cartas. Você não sabe de nada. Um dos homens que o segurava agora o olhava com desprezo. Nós sabemos de seus negócios obscuros, Eduardo. Você não é quem diz ser! As palavras do homem ecoaram na mente de Conceição. O que ele queria dizer? Cada revelação parecia mais danosa que a anterior. A sala tornou-se um campo de batalha. Um misto de emoções afligia Conceição. Raiva, confusão e algo mais intenso. Segurem-no! Ele enganou todos nós! Estava quase gritando, enquanto a atenção se voltava para Eduardo, cujas mentiras agora se desdobravam em um manto de erros e segredos. Por favor, eu não sou um criminoso! Eduardo implorou, mas o desespero em sua voz não estava mais convencendo. Ele parecia não apenas em apuros, mas preso em uma teia de mentiras que ameaçava consumir não só a ele, mas todos ao seu redor. E você, Rosana? O que mais você sabe? Conceição agora estava virada para a mulher que tinha voltado do que ela supôs ser a morte. O que mais havia escondido? Como em um filme, as revelações pareciam nunca ter fim. Rosana se calou e isso foi tudo o que Conceição precisava ouvir. O que mais estava por vir? As peças daquele quebra-cabeça se encaixavam em uma imagem monstruosa que mudaria tudo de uma vez. A sala estava pulsando com o desconhecido. Adriana franziu a testa, percebendo que, para ter a verdade, precisava cavar mais fundo. O ar estava carregado de segredos e mentiras. E ela, agora mais do que nunca, teria de desenterrar cada um deles. O que mais não sabiam? O que poderia ser revelado? Conceição ficou paralisada, com o coração batendo descontroladamente. Os homens tinham entrado como tempestade e agora tudo parecia uma confusão de vozes e olhares. Eduardo, vamos! Você precisa vir com a gente! Um dos homens o agarrava pelo braço, sem deixar espaço para respostas. A sala estava cheia de murmúrios. Todos se perguntavam o que estava acontecendo. O que você fez, Eduardo? A voz de Conceição saiu como um sussurro, cheia de dor. A expressão de Eduardo estava cada vez mais pálida, e a incerteza que refletia seus olhos era contagiante. Ele parecia claro em apuros, e aqueles homens não tinham interesse em ouvir sua versão da história. Conceição não é o que você está pensando. Eduardo tentou se desvencilhar, mas as palavras pareciam estar presas em sua garganta. O desespero crescia em seu olhar. Eduardo, você é um covarde. Se você não contar agora, eu mesma vou descobrir. Conceição estava quase gritando e a tensão na sala parecia atingir novas alturas. Então, Luia, que havia estado em prantos durante todo o desenrolar da cena, começou a se mover em direção a eles. Sua expressão carregada de ansiedade. Esperem! Ela gritou, fazendo todos pararem. A sala ficou em silêncio absoluto e todos viraram para ela. Antes de levá-lo, vocês precisam saber de algo. O ambiente estava gelado de expectativa. Eu não contei tudo. Luia respirou fundo, sua voz trêmula. Eu vi uma imagem. Uma!
Imagem que pode mudar tudo. Cada palavra dela parecia explodir com peso. Conceição sentiu um frio na espinha. Que imagem! Luía continuou, tentando juntar as palavras. Naquela noite do acidente, eu recebi uma mensagem. Era de Rosana. O murmúrio cresceu novamente. Ela disse que tinha algo importante a revelar, algo que mudaria tudo entre vocês. Conceição estava tão atenta que mal conseguia respirar. O que você está dizendo? Eu não consegui ler a mensagem a tempo. Mas eu vi a imagem dela e do Eduardo juntos, discutindo. A verdade é que eles não eram estranhos. Luía virou para Eduardo, seus olhos cheios de raiva e confusão. É verdade, não é? Eduardo hesitou. Eu não a conhecia bem, eu só suas palavras morreram em sua boca. E o desespero tomou conta de seu rosto. Mas antes que mais pudesse ser revelado, uma mulher surgiu na porta do restaurante. O clima mudou instantaneamente. Desculpem, mas eu preciso falar. Era uma jovem de cabelos escuros e olhar decidido, que parecia conhecer todos ali. Eu sou a irmã de Rosana. Isso deu um novo choque. A sala estava em frangalhos e todos olhavam para ela. O que você faz aqui? Eduardo perguntou, sua voz agora cheia de nervosismo. A Rosana não morreu. Isso é tudo um plano. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu. A mulher olhou diretamente para Conceição, seu olhar penetrante. Essa noite, ela foi sequestrada. As palavras dela pesaram no... Conceição não conseguia articular. Sequestrada? Sim. Fernanda, a esposa de Eduardo, estava por trás disso tudo. Ela montou esse plano para arruinar a vida deles. Só que as coisas saíram do controle e Rosana acabou em perigo. Os olhares se viraram de Eduardo para a jovem. O murmúrio na sala aumentava, como um redemoinho de confusão. Fernanda? A esposa de Eduardo? Conceição repetiu, um nó na garganta. Nesse momento, uma luz apagou e um grito ecoou do fundo do salão. Meu Deus! Era uma voz familiar. Conceição virou-se e viu alguém entrar correndo. Era a mãe de Rosana, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela está viva! Eu a vi! Ela está em perigo! O choque tomou conta da sala. Eduardo estava paralisado. E mesmo Luía, que parecia ter tudo sob controle, estava agora confusa. O que isso significa? O que nós não sabemos? O caos e a incerteza estavam tomando conta. Tudo o que Conceição pensava que sabia se desintegrava diante de uma nova realidade. E aquela nova revelação mudaria suas vidas para sempre. Ela precisava descobrir a verdade. Mas o que era real? O que significava tudo aquilo? O que mais estava oculto sob a superfície da traição e do desespero? Conceição ficou paralisada, com o coração batendo descontroladamente. Os homens tinham entrado como tempestade, e agora tudo parecia uma confusão de vozes e olhares. Eduardo! Vamos! Você precisa vir com a gente! Um dos homens o agarrava pelo braço, sem deixar espaço para respostas. A sala estava cheia de murmúrios. Todos se perguntavam o que estava acontecendo. O que você fez, Eduardo? A voz de Conceição saiu como um sussurro, cheia de dor. A expressão de Eduardo estava cada vez mais pálida, e a incerteza que refletia seus olhos era contagiante. Ele parecia claro em apuros, e aqueles homens não tinham interesse em ouvir sua versão da história.
Conceição, não é o que você está pensando. Eduardo tentou se desvencilhar, mas as palavras pareciam estar presas em sua garganta. O desespero crescia em seu olhar. Eduardo, você é um covarde. Se você não me contar agora, eu mesma vou descobrir. Conceição estava quase gritando, e a tensão na sala parecia atingir novas alturas. Então, Luía, que havia estado em prantos durante todo o desenrolar da cena, começou a se mover em direção a eles. Sua expressão carregada de ansiedade. "Esperem!" ela gritou, fazendo todos pararem. A sala ficou em silêncio absoluto e todos se viraram para ela. "Antes de levá-lo, vocês precisam saber de algo." O ambiente estava gelado de expectativa. "Eu não contei tudo." Luía respirou fundo, sua voz trêmula. "Eu vi uma imagem." "Uma imagem que pode mudar tudo!" Cada palavra dela parecia explodir com peso. Conceição sentiu um frio na espinha. "Que imagem?" Luía continuou, tentando juntar as palavras. "Naquela noite do acidente, eu recebi uma mensagem. Era de Rosana." O murmúrio cresceu novamente. "Ela disse que tinha algo importante a revelar. Algo que mudaria tudo entre vocês." Conceição estava tão atenta que mal conseguia respirar. "O que você está dizendo?" "Eu não consegui ler a mensagem a tempo, mas eu vi a imagem dela e do Eduardo juntos, discutindo. A verdade é que eles não eram estranhos." Luía virou para Eduardo, seus olhos cheios de raiva e confusão. "É verdade, não é?" Eduardo hesitou. "Eu não a conhecia bem, eu só..." Suas palavras morreram em sua boca, e o desespero tomou conta de seu rosto. Mas antes que mais pudesse ser revelado, uma mulher surgiu na porta do restaurante. O clima mudou instantaneamente. "Desculpem, mas eu preciso falar." Era uma jovem de cabelos escuros e olhar decidido, que parecia conhecer todos ali. "Eu sou a irmã de Rosana." Isso deu um novo choque. A sala estava em frangalhos e todos olhavam para ela. "O que você faz aqui?" Eduardo perguntou, sua voz agora cheia de nervosismo. "A Rosana não morreu. Isso é tudo um plano. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu." A mulher olhou diretamente para Conceição, seu olhar penetrante. "Essa noite, ela foi sequestrada." As palavras dela pesaram no ar. Conceição não conseguia articular. "Sequestrada?" "Sim, a Fernanda, a esposa de Eduardo, estava por trás disso e tudo. Ela montou esse plano para arruinar a vida deles, só que as coisas saíram do controle e Rosana acabou em perigo." O olhar de Conceição se estreitou. "Fernanda, a esposa de Eduardo?" Um nó na garganta apertou. O que mais havia por trás daquela teia de mentiras? Nesse momento, uma luz apagou e um grito ecoou do fundo do salão. Meu Deus! Era uma voz familiar. Conceição virou-se e viu alguém entrar correndo. Era a mãe de Rosana, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ela tá viva. Eu a vi. Ela tá em perigo." O choque tomou conta da sala. Eduardo estava paralisado. E mesmo Luía, que parecia ter tudo sob controle, estava agora confusa. "O que isso significa? O que nós não sabemos?" A mulher da mãe de Rosana mordeu o lábio, hesitando. "Na verdade, eu não apenas a vi. Eu vi vocês três juntos." O Eduardo tinha um acordo com a Fernanda. Estava tudo planejado. Eles querem que você, Conceição, não se interponha entre eles. A revelação foi como um tapa na cara. A sala estava congelada em choque. O que mais Eduardo e Fernanda tinham escondido? A ideia de que todos tinham sido manipulados era de partir o coração. Conceição
Sentia a terra se abrir sob seus pés. O que mais estava para ser revelado? O que mais não sabiam sobre a verdadeira história? Enquanto o murmurinho avassalador tomava... O que mais ele tinha a ver com tudo isso? O que ela ainda desconhecia na história? A tensão subia e tudo parecia prestes a desabar. Ela precisava saber quem era realmente o homem ao seu lado. Conceição estava paralisada, com o coração batendo descontroladamente. A revelação da mãe de Rosana a atingiu como uma onda. Sequestrada? As palavras pareceram ecoar na sua mente. O que isso significa? O que mais não sabemos? A sala estava cheia de murmúrios confusos. Os olhares sobre Eduardo eram como facas afiadas. Ele parecia cada vez mais encurralado, sua respiração acelerada. Não, tudo isso é um delírio. Isso não pode ser verdade. Ele balbuciou, mas a certeza na voz daquela mulher era inegável. Eu vi com meus próprios olhos. A Fernanda tinha um plano para tirar Rosana do caminho. A irmã de Rosana insistiu, sua voz tremendo de emoção. Ela não queria que ninguém interferisse. Mas por quê? Gritou Conceição, agora em um misto de desespero e raiva. Por que não me contaram? A sala estava tensa e cada um ali parecia preso em seus próprios pensamentos, tentando juntar as peças. Então, como uma explosão, um homem robusto entrou, agitado e com um olhar feroz. Onde está a mulher que está com Eduardo? Ele olhou com frieza ao redor e a sala ficou em um silêncio mortal. Responda! Sua voz ecoou terrivelmente autoritária. Quem é você? Perguntou um dos homens ao lado de Eduardo, já inquieto. Eu sou o advogado da Fernanda. Ela precisa saber o que está acontecendo aqui. O homem caminhou até Eduardo, sua presença exalando uma pressão irreprimível. Você está em sérios problemas, Eduardo. A Fernanda não vai deixar isso barato. O ambiente tornou-se uma panela de pressão e Conceição sentiu um nó se formar na garganta. O que você está escondendo, Eduardo? O que ela tem a ver com tudo isso? Eu não te devia nada. Você não entende. Eduardo gritou, sua voz trêmula. Os olhos descontrolados. Nenhum de vocês entende. Eu fiz o que tinha que fazer. Fazer o quê? Perguntou Luía, também confusa, seus olhos brilhando de raiva. Fazer o quê, Eduardo, que a Fernanda tem de tão importante? O tumulto crescendo a cada palavra, como se a confusão fosse moldada em algo mais sombrio. Foi então que a mulher, a irmã de Rosana, se aproximou dele. Seja inteligente e fale a verdade. A Fernanda está jogando com vidas, incluindo a sua. A tensão era palpável, a sala cheia de indignação. Vocês não sabem o que está em jogo aqui. A Fernanda não é quem vocês pensam que é. Eduardo explodiu, a voz cheia de um medo genuíno. Mas antes que pudesse continuar, outro homem entrou, trazendo alguém com ele. Era um homem que todos reconheceram. O profundo silêncio que seguiu sua entrada era ensurdecedor. Era o pai de Conceição, que não se via há anos. Seu olhar era sombrio e ele andava com um olhar decidido. O que está acontecendo aqui? Sua voz soou firme, mas havia um tremor nela. Pai! Conceição gritou correndo até ele. Você não deveria estar aqui! Eu não poderia ficar afastado de mais uma tragédia em nossa família. Ele respondeu, olhando para Eduardo com desapreço. Você trouxe apenas dor. Conceição olhou para o pai. Então voltou-se para Eduardo. O que você fez? O desprezo na sua voz era palpável. Então, o advogado de Fernanda fez um gesto brusco, chamando a atenção de todos. O que meu cliente fez e o que ela sabe mudou tudo. Não existe apenas um plano de se livrar de Rosana, mas um plano para tirar Conceição do caminho. Também, ele falou com interrogação.
O choque abalou a atmosfera. Ninguém conseguia processar. Do que você tá falando? Rosnou Conceição, as pernas tremendo. O advogado continuou. Fernanda e Eduardo sempre tiveram um acordo. Um estratagema que acabaria com qualquer um que representasse uma ameaça aos seus negócios. As palavras pairaram no ar como uma maldição. Conceição sentiu a raiva pegar fogo dentro dela. Você tá mentindo! A Fernanda jamais! Ela é uma mulher perigosa! O advogado gritou, sem contenção. Você tem que entender, todos vocês têm que entender que não é apenas sobre traição. É sobre controle e poder. Agendas muito mais malignas estão em jogo. Nesse instante, um tremor percorreu a sala. O tempo parecia parar de correr enquanto... As revelações se acumulavam, cada uma mais brutal que a anterior. O que era real? O que mais Eduardo e Fernanda estavam escondendo? Conceição olhou para Eduardo, sentindo que ele havia se transformado em um estranho, um fantasma de um amor que ela havia conhecido. Estava claro que havia muito mais envolvido que simples traição e dor. E, de repente, neste turbilhão de emoções e revelações, uma explosão ocorreu na entrada do restaurante, fazendo todos se virarem. O barulho conturbou a paz do local e a realidade de todos. Peçam, agora! Gritaram homens armados que entraram na cena com a mesma determinação e frieza daquele advogado. O que realmente estava acontecendo ali? Que nova reviravolta aguardava? A única certeza que tinha era que tudo mudaria para sempre, e as sombras que se formavam no coração de Conceição agora eram mais profundas e assustadoras do que nunca. O estrondo da explosão ecoou pelo restaurante, estourando a bolha de tensão que até então dominava o ambiente. A sala tremeu, tal como o coração de Conceição, que sentiu um frio na espinha, como um eco distante de um pesadelo. Algo dentro dela sabia que nada seria como antes. Os homens armados entraram e a atmosfera se transformou instantaneamente. Murmúrios se tornaram gritos e o pânico tomou conta de todos. As pessoas corriam em direções opostas, buscando abrigo, enquanto os homens, com expressões ameaçadoras, se moviam com precisão, cercando Eduardo e Rosana. Voltem! Ninguém se mexe! Um dos homens gritou, sua voz cortando o ar pesado com a precisão de uma faca. Conceição se viu sem reação, o coração pulsando furiosamente no peito. Olhando para Eduardo, seus olhos se estreitaram em busca de respostas, mas ele parecia perdido, sua expressão marcada pela desorientação e medo. Eduardo, o que você fez? Conceição sussurrou entre os dentes, a raiva subindo como lava. Ele falhou em responder, encarando os homens como se quisesse se defender. Mas não possuía as palavras. Então, no calor do confronto, algo inesperado capturou a atenção de todos. Um brilho ofuscante refletia das janelas, cortando a escuridão repentina que tomara conta do restaurante. A porta se abriu novamente com força e uma figura emergiu do exterior. Era a Fernanda, totalmente calma, com um sorriso que parecia mais um desafio do que um acolhimento. Tudo bem, meninos. A festa pode começar. Ela disse com uma confiança que cortava o ar sombrio, e a sala congelou. O choque estampado nos rostos era estrondoso. A presença dela parecia poderosa. E todos sentiram o fluxo de poder mudar, como se a maré tivesse virado. Os homens armados hesitaram, olhando para Fernanda como se ela fosse uma líder e não uma súdita. Fernanda? Eduardo murmurou perplexo. O que você está fazendo aqui? Ah, querido, ela respondeu, a voz melosa e persuasiva. Eu vim garantir que tudo fique sob controle.
Você não achou que poderia escapar, não é? A forma como ela se dirigia a ele era como se o consolasse, mas as sombras nos olhos dela diziam o contrário. Você planejou tudo isso? Conceição exclamou, a indignação brotando como uma maré furiosa. Sequestrou Rosana? Sequestrado? Como você é inocente, Conceição! Fernanda riu, a risada sarcástica ecoando como um sinistro aviso. Rosana e eu temos assuntos inacabados e, por acaso, você está bem no meio disso tudo. Sua declaração foi um soco no estômago e a confusão transformou-se em horror. A revelação foi como uma bomba atômica explodindo. A única pessoa aqui que precisa ser contida é você. Ela se virou com desprezo, encarando Conceição. Você precisa entender que eu não permitirei que ninguém interfira nos meus planos. Principalmente alguém como você. O murmúrio da multidão cresceu. Nas sombras do pânico, a revelação de Fernanda desencadeou um novo ciclo de dúvida. Como ela poderia saber tanto? Era como se tivesse orquestrado todas as ações. Tudo o que Conceição acreditava saber desmoronou. As palavras pesadas de Fernanda soaram como uma sinfonia sinistra e ecoava entre os frequentadores, apanhando-os de surpresa. O pai de Conceição parecia chocado, incapaz de processar. Você é uma louca! Fernanda! Ele gritou, mas a determinação dela era feroz. Na verdade, quem está louco é você, pai! Conceição disse, o nó na sua garganta apertando. Um novo sentimento começou a inflar dentro dela. Uma raiva aflita misturada à confusão. Você deixou tudo isso acontecer. A tensão estava alta. O ar carregado de promessas de traição e alianças quebradas. Os homens armados pareciam hesitar enquanto as palavras de Fernanda ressoavam. Um deles olhou para sua chefe, avaliando se deveria agir. Nessa pausa dramática, alguém gritou: "Parem agora!" Era a Rosana, levantando a mão diante dela, mais determinada do que nunca. Você não controla mais nada, Fernanda! A sala estava em polvorosa e os olhares se viraram para ela. Eu sei o que você fez. A acusação reverberou. E o silêncio que se seguiu era de segurá-las a todas. E em um instante que parecia congelar o tempo, Conceição percebeu. Todos ali estavam envolvidos em uma teia de enganos. Mas a verdade que Rosana estava prestes a revelar seria como um raio cortando a escuridão e revelando cada segredo bem guardado. O que mais estava prestes a acontecer? A sala estava prestes a explodir em uma nova onda de impacto. Era claro, as máscaras estavam prestes a cair e a verdadeira guerra dos segredos começava agora. O peso da verdade pairava no ar, pronta para seus desenlaces. O que mais Conceição descobriria? As respostas ainda estavam longe e a sombra da incerteza se aprofundava. As palavras de Rosana pairaram no ar, densas e eletrificantes. A sala, repleta de tensão, quase podia ser cortada com uma faca. Conceição respirou fundo, seu coração batendo acelerado. Tudo parecia desmoronar à sua frente. As revelações sobre Fernanda, as tramas ocultas, tudo se entrelaçava em uma teia de mentiras. O silêncio era quase palpável quando, de repente, Fernanda começou a se mover lentamente em direção a Rosana. Você não deveria ter voltado, Rosana. A voz de Fernanda ecoou com uma mistura de desprezo e raiva. Ela estava determinada a não deixar a rival escapar ilesa. O que aconteceu a seguir não foi nada menos que uma explosão. Para de agir como se fosse a vítima. Rosana gritou, mas antes que pudesse terminar a frase, um tiro foi disparado.
O som ensurdecedor cortou o ar e fez todos pararem. O corpo de Eduardo caiu abruptamente ao chão. Um borrão de sangue se espalhando pelo chão do restaurante como um quadro surreal. O choque foi imediato e devastador. As pessoas gritaram. O pânico tomou conta. Eduardo! Conceição gritou, seu coração se partindo em 1000 pedaços. Ela correu em direção a ele, mas a visão do sangue a paralisou. Não, não! O que aconteceu? A sala estava cheia de caos. As pessoas corriam e gritavam, mas tudo estava em câmera lenta para ela. Olhou para Fernanda, que segurava a arma com uma mão trêmula. A expressão dela era um misto de satisfação e desespero. Ele não podia saber. Eu não queria que isso acontecesse. As palavras saíam da boca de Fernanda em um turbilhão, mas o ar estava carregado de uma verdade visceral. Você tirou a vida dele! Conceição berrou, cada palavra perfurando o coração da mulher. E ao mesmo tempo, uma parte dela se perguntava se de fato aquele homem era quem ela pensava que era. Por que você fez isso? O que ele te fez? Ele sabia demais. Tudo que eu planejei estava nos meus planos. Você não entende, Conceição. Eu precisava proteger o que era meu. A voz de Fernanda quase soava como uma justificativa, mas era a voz de uma louca, uma mente descontrolada. Você é uma criminosa, Rosana exclamou, seus olhos arregalados. Mas antes que alguém pudesse se mover, as sirenes da polícia começaram a uivar do lado de fora, como se viessem para levar embora aquela cena grotesca. Conceição se ajoelhou ao lado de Eduardo, que estava pálido, a vida escorrendo dele com a mesma rapidez que sua realidade desmoronava. Ela segurou sua mão, sentindo a frieza começar a tomar conta dele. Eduardo, por favor, não me deixe! Volte para mim! As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A dor nunca antes sentida queimava dentro dela. E foi nesse momento, com a visão embaçada de Eduardo, de forma agonizante, sussurrou: Conceição, eu não sou quem você pensa que sou. Essas palavras foram como punhaladas no coração dela. Ele não estava apenas se despedindo, mas revelando que tudo tinha sido uma mentira. Os gritos aumentavam ao fundo e Fernanda tentava se justificar, mas o peso do que havia feito a atingiu também, enfraquecendo sua postura. Não, você não pode fazer isso. O que eu fiz foi por nós. Por nós, você matou ele. E agora eu não sei quem você é. A agonia na voz de Conceição injetou um traço de clareza nas palavras de todos. Ela olhou para Rosana e os sentimentos de raiva e confusão começaram a se misturar. As portas do restaurante se abriram com um estrondo e dezenas de policiais entraram armados, apontando suas armas para Fernanda. Desça a arma, agora! Gritaram os oficiais, e a tensão aumentou ainda mais. Com o mundo ao seu redor, em colapso, as ações de Fernanda fariam todos mudarem suas percepções. E o que havia começado como um encontro cheio de traição e segredos, agora se tornara um campo de batalha de vidas perdidas. Conceição ficou paralisada ao se dar conta de que, além da traição, havia uma rede de mentiras ainda mais profunda. E a verdade sobre Eduardo poderia ser a ponta do iceberg. O que estava prestes a ser revelado poderia ser devastador. Qual a verdadeira conexão entre Eduardo, Fernanda e Rosana? E o mais importante, qual era a verdadeira responsabilidade de Conceição na tragédia que se desenrolava diante dela? O caos tomou conta do restaurante.
As sirenes da polícia cortavam o ar pesado como lâminas, misturando-se aos gritos e às reclamações. Conceição se ajoelhou ao lado de Eduardo, que estava pálido e seu corpo começava a ficar frio. Uma mistura de sangue e lágrimas escorria pela sua mão, enquanto a dor ferrava seu coração. Não! Eduardo, por favor! O desespero tomou conta dela. Ela balançava a mão dele, tentando fazer com que ele acordasse. Você não pode me deixar assim! Olhe pra mim! Você é tudo o que eu tenho! Conceição, ele sussurrou, ofegante, os olhos se fechando lentamente. Sinto muito. Nunca quis que isso acontecesse. O olhar de Conceição se tornou vago ao perceber que suas palavras eram um adeus. O mundo ao redor começou a desaparecer e a imagem de Eduardo, o homem a quem entregou seu coração, desvanecia-se em um turbilhão de incertezas. Ela sentiu os braços ao redor dela, trazendo-a de volta à realidade, segurando-a forte. Eram os policiais que a afastavam, tentando controlar a situação. Fernanda, com a arma ainda em punho, agora estava cercada. Seu olhar, uma mistura de frieza e desespero, se fixou em Rosana. Você teve que voltar. Sempre esteve no meu caminho. Eu não sou sua inimiga. Você se deixou levar. Essa vida não é sobre controle, Fernanda. Rosana respondeu, a voz alta e clara, quebrando o caos com suas verdades. O olhar dela se tornava mais resoluto, como se conseguisse decifrar a confusão mental de Fernanda. Você pensa que pode me ensinar sobre vida? Você não sabe nada! Gritou Fernanda, o ódio respingando a cada palavra. O oficial mais próximo, percebendo a insanidade da situação, avançou para desarmá-la. Desça a arma, é sua última chance. A tensão estava insuportável. Conceição irou-se, os olhos agora cheios de lágrimas, em busca de respostas. Você se deixou levar por tudo isso, Fernanda. Agiu como uma criminosa. Não sabia das consequências. Fernanda hesitou, um lampejo de vulnerabilidade cruzando seu rosto por um breve momento. Mas logo sumiu, deixando apenas sua fachada. Os policiais se aproximaram e a cena se transformou em um estalo de ordens. Estamos aqui para prender você. Deixe a arma cair. Um oficial apontava para ela, exigindo entrega. Ao fundo, a mãe de Rosana se aproximou, lágrimas nos olhos. Eu só queria que minha filha estivesse segura. O que aconteceu com você, Fernanda? O que a levou a essa loucura? As palavras dela cortaram a tensão. As emoções dos presentes eram palpáveis. Fraqueza, raiva, mágoa, todas se misturando no ar espesso do restaurante. Com a ação iminente, a arma de Fernanda tremia em sua mão. Ela olhou para Eduardo, estirado no chão, e uma nova expressão de dor passou por seu rosto. Ele não deveria ter descoberto. Eu só queria protegê-lo. Ela sussurrou, a confissão saindo como um sussurro. Mas foi tarde demais. Agora! Você não tem mais como voltar atrás, Fernanda. A escolha foi sua, Rosana disse, a firmeza na voz ecoando. Nesse momento, a incapacidade de resposta dela desabou em lágrimas. Meu Deus, o que eu fiz? A arma deslizou de sua mão, caindo ao chão com um estrondo. A cena parou. Os policiais avançaram, abafando as reações. Ao redor, Fernanda estava presa, a culpa e o peso de suas escolhas agora claros nos olhos dela. Conceição se afastou, seu coração em brasa de dor, sem saber se deveria sentir alívio ou tristeza. Ela não havia apenas perdido Eduardo, mas um pedaço de sua inocência.
O caos começava a se dissipar, mas as cicatrizes permaneceriam. Enquanto a sala começava a se desocupar e vozes murmuravam sobre o que ocorrera, Conceição sentiu uma nova onda de determinação crescer dentro dela. Seria uma caminhada longa até recuperar sua vida, mas precisaria fazer isso, fechar um ciclo. As sirenes ficaram mais distantes, e enquanto ela se afastava do restaurante em direção ao desconhecido, uma luz de esperança parecia brilhar no horizonte. Uma nova jornada a aguardava. Quem sabe o que viria pela frente? Hey, antes de fecharmos esse capítulo, preciso que você faça algo muito importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que você acha. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa aproveitar e ser parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.